Reforçar a defesa militar da União Europeia é uma das prioridades da Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, que acaba de anunciar a sua candidatura a um novo mandato. Depois da invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, a União Europeia tem aumentado as despesas militares, prevendo chegar aos 350 mil milhões de euros este ano. Ursula von der Leyen defende uma política que reforce a autonomia do bloco. We have to spend more, we have to spend better, and I think we have to spend more European to consolidate our defence industrial base. O primeiro passo será apresentar nas próximas semanas a Estratégia Industrial de Defesa Europeia. Uma das medidas poderá ser aumentar o âmbito e a escala das aquisições coletivas de equipamento militar, à semelhança do que se fez com as vacinas contra a Covid-19. Outra medida poderá ser criar um fundo a partir da emissão de títulos de dívida comum, similar ao Próxima Geração União Europeia, usado para a recuperação dos impactos da pandemia. Grandes ambições de difícil negociação. At the moment, there is no agreement amongst EU member states, for example, on the joint purchasing by the EU on behalf of the EU member states of defense equipment from third countries or private companies. At the same time, also discussions about Euro defence bonds are still very much up in the air, with no concrete political agreement in sight. O governo da França, por exemplo, insiste em comprar armas e munições produzidas apenas por empresas europeias para aumentar a autonomia e soberania do bloco. A Comissão Europeia terá de levar em conta estas exigências quando estudar as condições jurídicas e técnicas para propor nova legislação. Os Estados-membros com maior aplicação da riqueza nacional na defesa são a Polónia, a Grécia, a Estónia, a Lituânia e a Finlândia. Mas muitas das suas aquisições são feitas via importação de material produzido fora da União Europeia. Atualmente tratada pelo Alto Representante para a Política Externa e pelo Comissário Europeu para o Mercado Interno, a pasta da defesa poderá ser entregue a um comissário que a ela se dedica em exclusivo no próximo Executivo Comunitário. The tempo of Russian offensive operations near Avdiivka has reportedly dramatically slowed following the Russian seizure of the town, says the Institute for the Study of War in its latest assessment. Ukrainian Tavriisk Group of Forces spokesperson said that the number of Russian attacks in the Avdiivka direction significantly decreased in the past day and that the Russian forces are currently regrouping and conducting clearing operations in Avdiivka. The UK Defence Ministry says it is likely that Russian forces lack the combat effectiveness to immediately exploit the capture of Avdiivka and will require a period of rest and refit. The Institute for the Study of War adds Russian forces will likely have to conduct an operational pause before resuming significant offensive operations in the Avdiivka direction, or will have to transfer additional reinforcements from the other sectors of the front to the area to prevent operations near Avdiivka from culminating and to continue attacks in this area. Russian forces have reserves available for such reinforcements in other sectors, but the Institute for the Study of War has observed no indication that the Russian command is moving those reserves toward Avdiivka at this time. Meanwhile, Ukrainian forces have withdrawn to a new line of defense previously prepared in advance and fortified at several levels, according to the officials. Available imagery, which the Institute for the Study of War will not present or describe in great detail at this time to preserve Ukrainian operational security, does not support claims that Ukrainian forces lack prepared defensive positions west of Avdiivka. A Polónia quer reconciliar-se com a União Europeia e apresentou uma proposta para encerrar o processo por infração aberto pela Comissão Europeia em 2017. Em causa estavam violações do Estado de Direito, pelo que Bruxelas invocou o artigo 7º do Tratado da União Europeia, exigindo medidas de correção. O anterior governo autocrático e populista não queria reverter medidas contra a independência do Poder Judicial. Já o novo governo de Donald Tusk, primeiro-ministro centrista e pró-europeu, quer fechar este capítulo e apresentou um plano de ação que agradou a Bruxelas. The action plan is the step in the
direction which might lead to the closure of the Article 7, but there is much work to be done. And Minister today presented a series of laws which will have to be adopted in Poland so that to get there. A Polónia foi o primeiro Estado-membro da União Europeia contra o qual foi acionado o artigo 7º do Tratado e o atual governo gostaria de encerrar o processo até 1 de maio. É uma data simbólica porque marca o 20º aniversário da adesão do país à União Europeia. Indeed, there is no doubt that the new Polish government is truly determined to restore the rule of law and to do everything it takes to change the legal reality in Poland. And in fact, the main argument for the Commission or for the Council, for the EU member states to lift the Article 7 procedure would be to acknowledging that the reality in Poland has in fact changed. Even if not all pieces of legislation which are underway may be adopted by the end of April. O artigo 7º é também conhecido como a arma nuclear da União Europeia, uma vez que pode levar a medidas disciplinares graves, incluindo a perda do direito de voto. O ministro da Justiça polaco reafirmou a intenção do governo de passar de força de bloqueio a um dos maiores dinamizadores do processo de decisão por consenso alargado. If Poland is out of this procedure, it means that we are stronger as a member state, that we might have a more influence on how the European integration is going, and we will have more power in also supporting those ideas, projects that we would like to implement at the EU level. Uma viragem que implica melhores relações do governo com o presidente do país, Andrzej Duda, que pertence ao partido Lei e Justiça, que estava antes no poder e que tem tido muitos confrontos com o atual primeiro-ministro. A Hungria, liderada pelo autocrata Viktor Orbán, é o outro Estado-membro sobre o mesmo tipo de procedimento. Os agricultores polacos intensificaram os protestos esta terça-feira e fizeram um bloqueio quase total da fronteira ucraniana. Estão contra o Pacto Ecológico da Comissão Europeia e o que dizem ser a importação descontrolada de produtos agroalimentares da Ucrânia. Queixam-se de que a situação vai levá-los à falência. Zalewa nas ta żywność z Ukrainy i ten bałagan unijny, to na głowie wszystko stoi. Próbujemy coś ugrać w tej trudnej sytuacji, bo import dalej nie jest zatrzymany, a o to głównie walczymy. Chcemy sprzedać swoje płody rolne, no nie? A cena jest nikła. Czekamy na ruch rządu, mamy nadzieję, że coś zrobią w naszym kierunku, jeżeli nie zrobią, będziemy protestować do końca. Na resposta, o governo de Kiev ameaça restringir as importações agrícolas da Polónia. A decisão poderá ser tomada dentro de 2 semanas. Os camionistas ucranianos já iniciaram contra-manifestações para impedir os veículos polacos de atravessarem a fronteira. Acontecem em 3 pontos fronteiriços e estão planeadas até 15 de março. O Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas anunciou uma nova suspensão da distribuição de ajuda no norte da faixa de Gaza. Um porta-voz da agência da ONU disse que a decisão não foi tomada de ânimo leve, mas justificou que a segurança daqueles que fazem a entrega da ajuda não estava a ser garantida perante o caos e violência no território. Esta pausa acontece depois de as entregas de alimentos terem sido retomadas no domingo e os caminhões terem sido pilhados ou atingidos por disparos. De acordo com um relatório divulgado pela Unicef, 1 em cada 6 crianças em Gaza está gravemente desnutrida. Every time a family is displaced, they become more and more desperate, they lose some more resilience. And that's really a consideration when we are so worried about the threat of famine across the Strip. We know we can't reach everybody right now. It's impossible to get into the north. Depois de o Hospital Nasser, o segundo maior em Gaza, ter ficado inoperacional na sequência de um cerco israelita na última semana, a Organização Mundial de Saúde enviou 2 missões de salvamento para transferir 32 pessoas em condições críticas. Khan Yunis, no sul de Gaza, é agora o principal palco das hostilidades. You can think about the worst situation ever. You multiply by 10 and this is the worst situation I have seen in my life. It's the debris, the light, working in the darkness.
Prisons everywhere. Na frente diplomática, os Estados Unidos votaram novamente uma resolução da ONU que pedia um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. Em alternativa, Washington deverá apresentar uma proposta para um cessar-fogo temporário que assente em condições como a libertação de todos os reféns e o levantamento de restrições à entrada de ajuda humanitária em Gaza. Arrancou em Roma o novo julgamento à revelia dos 4 egípcios acusados de matar o estudante italiano Giulio Regeni em 2016, no Cairo. Os pais do jovem assassinato estiveram na sessão de abertura. Já os altos oficiais de segurança egípcios não estarão presentes por se encontrarem em parte incerta. Em 2021, um juiz de Roma suspendeu o julgamento no primeiro dia. Alegou não ter certeza de que os arguidos tivessem sido oficialmente notificados. Em setembro, o Tribunal Constitucional italiano deu luz verde ao julgamento, mesmo sem notificação oficial dos réus. Isto porque as autoridades egípcias recusaram fornecer as moradas. Giulio Regeni investigava a criação de sindicatos independentes no Egito e mantinha contactos com os opositores do governo. Foi raptado em janeiro de 2016. O corpo foi encontrado 9 dias depois nos arredores da capital egípcia, com sinais de tortura. A mãe de Giulio disse que o corpo do filho estava tão mutilado que só conseguiu reconhecer-lhe a ponta do nariz. O Partido Social Democrata da Bielorrússia anunciou que o membro do partido, Ilyar Lednik, morreu na colónia penal onde cumpria uma pena de prisão. Lednik tinha 63 anos e foi acusado de ter insultado o presidente Alexander Lukashenko. O estado de saúde do jornalista e dissidente político piorou na prisão. A causa da morte foi uma paragem cardiorrespiratória. Ilyar Lednik é o 5º preso político a morrer numa prisão bielorrussa em menos de 2 anos.